Oi, turma! Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso GrafoCast. A gente está aqui na temporada da Assinatura Não Mente. Então, hoje a gente vai falar sobre a escrita de uma rainha consorte, né? E eu tô aqui com a minha super parceira, Cíntia. Oi, pessoal! Vocês vão gostar bastante da escrita da realeza. A gente vai trazer um assunto aqui muito legal de se trabalhar, porque é uma mulher, né, que chegou até um lugar muito alto, né, dentro da realeza. Hoje ela é super vista, falada, às vezes do lado bom, às vezes do lado mal, mas como tudo, né, acontece, hoje a gente precisa entender um pouco mais do que está por detrás do que a gente vê. Esse é o nosso objetivo principal quando a gente fala sobre Assinatura Não Mente. E o que eu coloquei aqui para falar sobre ela é: nem toda força é barulhenta. Essa foi a primeira frase que me chamou a atenção quando eu fiz uma análise da grafia da Camila, né? E assim, tem algumas pessoas que elas têm uma capacidade de sustentar a força, a presença, sem ficar fazendo grandes movimentos, grandes alardes, né? Sem precisar sequer impor a presença delas. Então, isso é uma coisa interessante para a gente olhar referente a Camila, a rainha consorte. Muitas pessoas não gostam dela por causa, né, que a gente sabe, ela teve todo o caso com o príncipe Charles, que hoje é o rei Charles, né? Na época que ele era casado com a Lady Di, e todo mundo amava a Lady Di. Então a gente tem um certo... Um pé atrás. A gente, né, fica aquela coisa de como a mulher que traía o homem, né? Que entrou no meio, ficou o triângulo amoroso. Então acho que isso trouxe também uma espécie de julgamento, né, referente à pessoa da Camila. Mas sempre é muito importante a gente lembrar que tudo pode acontecer com todo mundo, né? E ninguém está imune às coisas da vida, situações da vida. Ninguém está aqui para julgar a conduta, o caráter da Camila, né? A gente está aqui para olhar o que está atrás dos traços da escrita e, de alguma maneira, aprender e crescer com isso. Esse é o nosso objetivo aqui, né, com vocês. Então, a escrita revela tudo isso que eu estou dizendo aqui com muita clareza, sem o nosso julgamento pessoal. Isso é primordial no método Radach, dentro do Instituto Radach. Tudo que nós fazemos é sempre olhando para o contexto. Você não é um traço, você tem todo um porquê, você é o que é e faz o que faz, né? Hoje eu vou mostrar, né, essa escrita aqui junto com a Cíntia, dessa mulher, né? A mulher que vive e viveu há décadas sob muita pressão, né? Eu acho que isso é uma coisa primordial para a gente falar. Mas ela também, ao mesmo tempo, soube construir uma maneira muito específica de estar no mundo. Que é da característica dela. Ela tem uma inteligência relacional. Aí nós vamos entrar, né, nesse tema, que é a rainha consorte Camila. Então, como, né, a gente faz sempre no começo, eu vou falar para a Cíntia, se você olhou um pouco sobre a história, né, que você sempre aborda um pouco da história da Camila, que eu gosto que você traz o aspecto histórico da personalidade, e aí depois a gente começa a olhar para a parte mais técnica, a parte da grafia dela. Então, certo. A Camila, ela já tinha conhecido Charles antes, né, na década de 70 eles já se conheceram, né, mas aí ela casou com um oficial do exército lá, né, teve 2 filhos, mas cada um teve a sua vida, né? Em 94 é que estourou o escândalo, né? Aí que os holofotes foram para ela, né? Justamente bem perto do casamento, né? Um pouco do casamento dele com a Diana. Só que o nome dela, ela tem um propósito ligado à troca, a estabelecer vínculos, né? A criar vínculos. Então, a inteligência dela é uma inteligência relacional, né? Então, você percebe já na primeira fase da escrita dela, olha os ganchos aí, né? Então, o vínculo dela é por envolvimento, né? Começou por envolvimento, depois ele passou a ser por posicionamento. Ela se posiciona. A gente não tem história dela rebater, dela sempre naquela postura,
né? E aí depois veio o divórcio dela, e depois ela se envolveu realmente ficou com o Charles, realmente os dois realmente têm uma ligação muito forte, né? Tanto que estão juntos até hoje, né? Mas o que eu tenho da história dela, melhor é essa. Legal. Tá? Então, assim, a Camila, ela não chegou no lugar onde ela chegou de uma forma do nada, né? Como você falou. Ela veio de um relacionamento controverso, né? Ela teve uma rejeição pública por muitos anos. As pessoas, quando souberam que ela era amante, né, do rei Charles, lá do príncipe Charles, ela ficou sendo alvo de muitas duras, né? Foi aí que ficou ruim para ela, né? A imagem dela ficou muito ruim. Mas ela sustentou. E ela sustentou. Então, do ponto de vista da opinião pública, totalmente ela era rejeitada, né? Ninguém sabia, ninguém queria saber dela por muitos anos. Até quando ela se casou lá com o rei Charles, não foi aquelas coisas, né? Não, até hoje ela é deixada à margem, né? Ela sofreu uma comparação muito constante também, né, com a princesa Diana, né, a Lady Di, e ela é extremamente exposta. Então, assim, pensa, vamos deixar qualquer julgamento de lado, né, você aí que está nos assistindo, né, pensa um pouco de uma forma, se você estivesse vestindo os sapatos de Camila Parker, né, Parker Bowles. Né? Hoje ela é rainha consorte, mas se você fosse ela lá atrás, né? Como você acha que seria lidar com toda essa pressão, com essa exposição social, né? E o julgamento de você sair na rua, todo mundo olhar para sua cara, você, né? Você foi culpada. Não foi fácil, não. E mesmo assim, com tudo que aconteceu, ela permaneceu, né? E a pergunta que fica é, que tipo de estrutura psicológica sustenta esse tipo de situação? Será que ela, né, muitas pessoas podem falar, não tem caráter, ela é uma pessoa assim, etc., que é o que, né, as pessoas podem pensar sem ter informação contundente sobre o fato. A gente, quando começa a olhar a escrita, a gente encontra a explicação disso, e é muito interessante. Então, a gente vai começar a colocar as imagens aqui para vocês verem. Uma delas aqui é a primeira, né? Lembra sempre que a gente analisa texto e assinatura, nunca só assinatura, até porque mostra como ela é na intimidade, na assinatura, e como ela é no âmbito social. E uma característica muito forte que a Cíntia comentou aqui, são esses ganchos, né? Toda vez que ela faz na grafologia, a gente chama de gancho esse movimento aqui para baixo, como se fosse uma espécie de alça, né? Uma espécie de gancho, né? De puxar a pessoa para ela, né? E outra coisa também, essa escrita foi quando estourou o escândalo, em 94. Quando estourou o escândalo. E ela tem a diplomacia dela, tá aqui no C, né? Sim, a curvinha. A curvinha, né? Mas com o tempo, ela foi, o gancho foi sumindo, né? Que nós vamos ver nas próximas, né? Isso. Mas esse gancho é aquele que você vem aqui para mim, né? Olha para mim, não é? Ó o que foi crescendo embaixo, ó. O braço inferior foi crescendo. Questão, assim, é até legal você falar isso, porque veja só, vamos voltar uma anterior, só para ilustrar o que significa. Ó, quando ela faz a letra Y, ela desce, né? Ela faz o movimento de descida e ela faz a subida, certo? Então ela sempre faz isso. Ou a letra G, ela faz esse mesmo movimento. Quando a gente vê a escrita até aqui, tem uma bem grandona, né? Sinceramente. É uma necessidade de vínculo aí, né? Muito grande aí quando ela faz isso daí. Aí, ó, quando a gente tem a outra escrita, ela já faz a letra Y com movimento reto. Não faz a subida mais, não faz a curva e sobe. Ele simplesmente desce. Posicionamento. Isso né? é um traço característico do quê? Da mudança do comportamento dela, que ocasionou a que a gente tem como constatar, né? Isso é um fato. Quer falar alguma coisa, Cíntia? Não, nessa fase aí que ela coloca o posicionamento, aí ela já tá, se não me engano, ela já é a
rainha da Cornualha, não sei o que da Cornualha. E aí ela já tá bem firme, porque na verdade todo esse apoio que ela tem é o relacionamento dela com o Charles, né? Se o Charles não ficasse com ela não ia ter tudo isso, né? E ela vai se firmando naquilo que foi acontecendo, no que foi acontecendo na vida dela, né? E à medida que ela foi estabelecendo esse suporte para ela, o traço do ser vai aumentando. É, isso que é legal a gente falar, que você trouxe aí. A escrita dela não é uma escrita rígida, é uma escrita, também não é agressiva. Não. Ela é uma escrita fluida, ela tem um movimento natural para a direita, né, em que é uma característica importante de uma pessoa que tem capacidade de se adaptar, que tem capacidade de ter o que? Uma habilidade social, ela tá fluindo. Então isso é uma característica dela como pessoa. Porque bate com o propósito do nome dela, né, a inteligência relacional. Relacional, exato. Totalmente diferente da Diana. Exato. Ela, em relação... Muito bom que você comentou também. Ela tem uma flexibilidade emocional. O que é isso? Ela consegue... quando tem a emoção, ela segura. Ela não se abala. Ela consegue fazer esses movimentos, né? Diferente... A gente vai falar num outro programa sobre a Lady Di. Hoje a gente vai focar na Camila. Então a gente vê que ela, por exemplo, a Camila, ela tem uma característica principal de não romper. Ela não rompe com as coisas, ela faz o quê? Ela contorna. E isso a gente vê na letra, né, nesses movimentos curvilíneos, não só no C de Camila, mas a gente vê, por exemplo, quando ela faz a letra M, ela faz aqui, ó, nós chamamos isso na grafologia de guirlanda, né, que é um movimento curvilíneo, de permitir-se penetrar-se da opinião alheia. Então, ela sabe muito bem lidar com as questões políticas, por exemplo. Se não fosse isso, ela não estaria até hoje. Nem envolvida em escândalos ela está. Nem envolvida em escândalos. Ela só criticam ela comparando com a Diana o tempo inteiro. Exato. Né? Assim, outros traços, a letra dela as ovais são bem redondas. Aqui, quando ela faz a letra W, ela faz um gesto de puxar esse movimento para dentro, que ela quer ter, sim, o contato com o outro. Ela tem essa coisa de social mesmo, né? Então a habilidade social da Camila é altamente nata, né? Ela não desenvolveu, ela melhorou. Com certeza, ela melhorou. Foi melhorando. Ela sustenta, né? Com controle, com presença, e ela sustenta tudo isso daí, né? A última assinatura que eu queria falar dela, aqui. Quando ela se tornou rainha, eles acrescentam o R, né? Sim. O R de Regina, né? Regina. De real, né? E aí eu vi o negócio aí no R, né? Que ela veste o manto da rainha. Olha aqui. Essa descida não é aquela descida que a gente vê na grafologia, que é de depressão, tristeza, não, nada. Porque não é para baixo. Ela então, reto. É reto, mas ela vestiu, mas se você olhar assim, olhando assim, é ela o manto da rainha. Sim. Né? Que ela já é rainha mesmo, né? E aí aumentou mais ainda aqui o traço, né, de apoio, e ela coloca mais um que eu entendo como um traço assim, afirmando, né? Eu sou a rainha, e ela tá bem assim, com suporte, bem com apoio, né? E não mudou muito a característica do restante do nome. Ela continuou com C, esse aqui separado, continuou com A aberto no final, mas aqui eu tô vendo ela com o manto aí, né? Eu achei muito interessante essa assinatura dela. Ela continua com os traços retos, né? Os ganchos sumiram, não tem mais muito gancho. Tem ali em cima, no começo, mas o restante dos ganchos não tem. Continua com a letra conectadas, né? Acho que ela não precisou mais atuar não desse precisou jeito. Mais, não. Só no começo que ela precisava dar uma fisgada. Ela não encanta assim como a Diana, né? Mas ela se sustenta como instituição por conta desse tá aqui, né? A Camila, ela tem as curvas que isso mostra a diplomacia.
tem a suavidade do traço, que é o fluxo natural para a direita, a habilidade social, que vem a mediação. E também tem a ausência de ângulos agressivos, não tem traços agressivos. Então isso não é fraqueza, isso é uma estratégia social de comportamento. Ela é muito forte. Né? Ela não entra em confronto direto com as pessoas, ela sustenta a posição para não gerar ruptura, ela é bastante, ela sabe onde ela pisa, né? Ela sabe onde pisa. É verdade. Ela tem bastante também esse traço aqui, é interessante falar, né? Reto. Ela sabe onde ela quer chegar, ela tem uma razão que guia o comportamento dela. Então ela não está muito à mercê do que está externo, ela sabe onde ela quer chegar, né? E ela sustenta, isso aqui sustenta o cargo dela, né? Que é o comportamento dela mais racional. Ela tem, sim, a abertura emocional com as pessoas, o vínculo com o outro, sim. Ela não é uma pessoa que você vai falar que ela é fria. Não é fria. Ela tem essa capacidade de conexão, só que ela é uma pessoa que se conecta com o outro, mas ela mantém o controle. Ela não é que ela, ai, nossa, minha amiga, vem cá, vamos ficar juntas. Não, mas ela tem muita, é muito britânico isso, né? Isso mesmo. É muito britânico. É muito britânico. Ela comunica com diplomacia, não é pela emoção, toda aquela espontaneidade que o pessoal que tinha a Diana, ela não tem, né? Então o pessoal fica comparando a mulher o tempo todo, né? Exato. Então ela é daquele jeito e ela conseguiu se manter por conta dessa característica que ela tem. Não rebate crítica, né? Não tá sempre com controle, né? Então isso é importante até pela função de rainha que ela tem, né? Me chamou muito a atenção, assim, o equilíbrio que ela tem entre a exposição e a entrega, porque ela tem uma visão clara de quem ela é. Ela sabe quem ela é, como ela é. Ela é uma pessoa que tem muito consciência da imagem que ela tem. Ela não tem uma autoestima pequenininha. Não, tô aqui. Ela sabe onde a pessoa que ela é e quem ela se tornou. Sim, quem ela se tornou. E ela não se expõe se não for necessário. Isso aqui ainda fala, né? Eu coloco na minha frente. Então, assim, eu sou a Camila, me destaco como Camila, mas eu tenho um escudo protetor. Isso aqui é uma reserva para que isso aqui não fique tão exposto. Então, ela não se expõe mais do que deveria. Não se expõe. Mas ela não é uma pessoa muito que vai para cima, não tem preguiça, que vai correr atrás das coisas. Põe cada coisa no seu lugar, né? Bastante focada, alguém que não fica esperando os outros para fazer o que precisa ser feito. Então, eu gostei. Eu também gostei. Também gostei. A gente tem quando a gente conhece a pessoa, passa a conhecer um pouco a pessoa por esses traços da escrita, a gente tem um outro olhar, né? A gente não tem que olhar, tem que entender como ela funciona. Isso. Então, se ela age daquele jeito, é porque ela é desse jeito. Ela é britânica, bem com diplomacia, e apesar de tudo que falam dela, que vão para cima dela, até por conta dos membros da família real também ainda rejeitam, mas ela foi escolhida pelo rei, que era o príncipe, né? Ela foi a escolhida, ela tá com ele, né? Por mais o pessoal fica comparando, mas não tem como, né? E ela deixa ela se deixa ser vista da forma que as pessoas querem vê-la, sem rebater, mas a gente tá vendo que ela é uma pessoa que tá cumprindo bem a função dela de rainha, né? E isso tudo explica, né, como ela tá há tantos anos aguentando tanta pressão, porque ela é resistente, ela não... tem muito controle. Mas ela ainda é ela, porque ela é assim, ela não mudou. A única coisa do Camila que mudou foi esse traço que cresceu mais, isso. E esse daqui de baixo, só, e o R que tem que colocar, eles colocam, né, os reis colocam, né? Tem gente que fala assim, mas será que ela era interesseira e não sei o quê? Eu acho que ela agiria assim com qualquer pessoa. Porque ela é assim. Não mudou. Ela não, né? A letra ela é uma dela pessoa não mudou que muito. mostra que alguém que sabe se posicionar, uma mulher que sabe onde quer chegar e vai lá fazer acontecer, né? Isso mesmo, ela não mudou mesmo. Só aquele gancho que, pelo contrário, ela ficou mais fortalecida. Isso. Muita confiança. Isso mesmo. Senão continuaria cheio de gancho aí, outras características de dependência do outro, de estar querendo atrair o outro. Concordo. Né, com outros argumentos. Ela não precisa
precisa de argumento, ela se posiciona. É isso aí. Bom, então vocês viram que nem toda liderança precisa ser explosiva nem dominante. As lideranças podem ser silenciosas, inclusive, e extremamente fortes. E como você viu aqui, a assinatura não mente, né, Cíntia? Não mente mesmo. Você fica surpreso com o que você encontra sobre a pessoa e você se isenta de julgamento. É. Porque não tem como, a escrita não deixa você ter julgamento. Não dá o eu acho. Não é o eu acho, é isso que está mostrando. Você só pode aprofundar e buscar outras características. A Camila é a Camila desde o começo e ela ficou cada vez melhor, né, no posicionamento dela. E agora, como rainha, melhor ainda. Melhor ainda. É isso aí. Então, gente, se você não sabe, não estudou, não aprendeu a grafologia, nunca ouviu falar, aproveita, faz um treinamento comigo no Instituto Radai, que eu vou te ensinar. Você vai aprender a identificar nos traços não só o comportamento, mas o que faz com que essa pessoa seja como ela é. Eu crio uma metodologia para você integrar tudo isso e ver além do que uma pessoa leiga conseguiria ver. Um leigo vai falar, nossa, que letra curva, ela é fofa, ou ela é amorosa. Isso ainda é nada. É a mesma coisa de falar que uma pessoa é amável. E isso quer dizer o quê? Né? Como essa amabilidade é usada, de que forma que isso no dia a dia, na prática, funciona, é para ela, é para quem? Sim. Né? É isso. Então, espero que você tenha gostado do nosso programa, né, Cíntia? Sim, com certeza vocês devem ter gostado, se interessado, e venham ser as minhas colegas. Isso minhas aí. Colegas, as grafo-companheiras. As grafo-companheiras do nosso Instituto Tô querendo Radai. mais grafo-companheira, porque é um conhecimento que é mágico, vamos dizer assim, no sentido de que você descobre, né, abre um universo de conhecimento muito interessante. É isso aí. Gente, muito obrigada e a gente se vê no nosso próximo Grafocast Assinatura no Mente. Até a próxima. Tchau!